próximo desse que a gente viu jogar hoje em Londrina. E aí na Libertadores, ele bota Rafael Navarro, bota Atuesta, bota o Wesley pra jogar, bota meninos que podem ganhar alguns minutos. Então acho que pro Brasileirão deve ser algo muito próximo, se não o mesmo time que jogou hoje e venceu o time da Juazeirense. A gente tem aí a sequência do Palmeiras, depois dessa classificação pela Copa do Brasil. Vamos ver os compromissos. Aliás, é um calendário bem recheado neste mês de maio. Ó, tem o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, depois o Emelec no meio de semana, Libertadores em casa, aí vai fora contra o Juventude Brasileirão, o Tátira em casa, Libertadores, e o Santos fora de casa, Brasileirão. São 5 jogos aí neste curto espaço de tempo entre Brasileiro e Libertadores. Essa é a agenda do Palmeiras. E hoje teve essa partida que até no jogo de ida, né, o Abel acabou falando de, para a volta, um jogo também que ganhava um tom mais decisivo, de uma importância maior, e que ele também teria que usar gente que talvez ele pudesse preservar por conta do que foi o primeiro jogo aqui em São Paulo. Sem dúvida, né? Tanto como o Palmeiras não matou o confronto na ida, e como é um duelo de mata-mata, e a gente sabe como o Palmeiras encara essas competições de mata-mata, sobretudo na excelente gestão do Abel Ferreira, ele teve que colocar gente que talvez ele descansaria. O que eu não esperava para hoje é que ele colocasse todo mundo que ele descansaria, né? Então foi o time titularíssimo do Palmeiras, essa foi a escolha do Abel. A gente viu a sequência ali, e de fato é uma sequência desgastante, são muitos jogos em poucos dias, isso vale para todos os times envolvidos nas competições sul-americanas nacionais, né? Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana e Libertadores. Para o Palmeiras tem uma vantagem, para outros times também, que é a vantagem de ser o cabeça de chave na Conmebol Libertadores, que aí nesse segundo turno você faz 2 jogos em casa, né? Então, e o Palmeiras pegou um grupo, embora tecnicamente fácil para se jogar na Libertadores, mas em termos de logística é um grupo ruim, né? Porque a viagem para Guayaquil, que não é uma distância, e tem o jogo de São Cristóbal, que foi o primeiro, que é uma viagem muito desgastante para ver. E o Palmeiras já pagou essas viagens, né? Então, ele aqui em casa, depois em casa, o que é muito mais. Pode interpretar essa convocação como se fosse, olha, o Danilo vai para a Copa, porque tem um ponto, o Tite convocou 27 jogadores, né? Então, a partir do instante em que ele abre a margem para mais atletas serem convocados, ele passa a abrir essa possibilidade para jogadores que não frequentam a lista sempre, né? Então, se fossem 23 convocados, até acho que a Copa serão 26, né? A FIFA deve autorizar. Mas, se por um acaso fossem os tradicionais 23 convocados, muito dificilmente o Danilo ganharia chance. Mas é uma convocação muito merecida, porque o Danilo é um jogador em enorme ascensão, né? Ele, para agora, para a Copa, infelizmente para ele, concorre com 2 craques da função, Casemiro e Fabinho, 2 jogadores de destaque no cenário mundial, não por acaso os 2 finalistas da UEFA Champions League, por Real Madrid e por Liverpool, então para ele isso é complicado, mas ele está se mostrando não só para agora, mas para o próximo ciclo, para a Copa de 2026. Ele é um nome que tem totais condições de fazer parte desse ciclo. Como o Tite falou, um jogador de perninha rápida. Perninha rápida, essa geração de perninha rápida. E ele é esse jogador, né? Porque ele é um volante que tem perninha rápida, ele é um cara de muita dinâmica no jogo, volante canhoto, que é coisa rara, um cara que se impõe muito bem taticamente. Pisa na área. Leitura, pisa na área, tem feito gols, tecnicamente é bom, não sente jogo, uma tranquilidade para jogar, uma maturidade desde muito cedo. Então, assim, esse movimento de convocação é um movimento natural para a carreira dele, como será natural em muito breve, talvez na próxima janela, o movimento de busca de grandes clubes europeus, né? E não acho que serão intermediários, eu acho que serão grandes clubes europeus, não sei quais, de qual magnitude, mas grandes clubes europeus, porque ele tem bola para isso e ele tem perfil para se desenvolver na Europa como um grande jogador. Então é merecidíssima a convocação. E foi legal que ele achou que não tivesse sido convocado, né? Que era brincadeira, o Gabriel Menino acordou e ele com a convocação e ele achou que era zoeira. Mas foi convocado, foi merecido e hoje guardou o seu golzinho. Então vamos ver o que ele falou. Bora, fala, Danilo. Eu tava dormindo, né? Aí o Gabriel me ligou. Eu sei até que ele tava zoando. Mas aí depois eu fui ver lá o Palmeiras, a mensagem lá. E só tenho a agradecer a Deus, né? Tá aí, ó, estava dormindo, achou que era brincadeira, mas não. Está na lista do Tite para estes amistosos agora no início do mês de junho. A gente traz aí esta concorrência que você dizia, Ozupa, Danilo e outros volantes convocados em 2022. Danilo, Casemiro, Fabinho e Fred. Não só convocados, né? Caras que a gente sabe que são já
Com passaporte já carimbado, praticamente cativos. O Fred, o espaço que ele tem, e o Casemiro também, essa dupla de volantes que o Tite gosta tanto. Enfim, e claro que o Danilo sendo observado e tendo essa primeira oportunidade. E assim, o Casemiro e o Fabinho são as opções, para falar o futebolês mais claro, Casemiro e Fabinho são os 2 5 que o Tite convoca, e convoca com total justiça. O Douglas Luiz já passeou por ali, mas os dois são Casemiro e Fabinho. O Fred é um 8, né? O 8 titular. O segundo 8, né? O 8 reserva, que durante algum tempo o Tite... O Danilo não é esse jogador, mas ele até pode adaptar a função, mas ele não é um cara dessa função. Só que para essa vaga, o Tite já passeou com o Gerson, o Tite já passeou com o Arthur, o Tite já passeou com o próprio Douglas Luiz, já passeou com o Edenilson. Recentemente chegou e aparentemente para ficar o Bruno Guimarães, que está no momento espetacular pelo Newcastle, hoje foi convocado, e possivelmente pela bola que vem jogando, pela maneira que se coloca, o Bruno Guimarães vai para a Copa. Então a gente tem Casemiro, Fabinho, Fred e Bruno Guimarães, os 4 volantes, né, 5 e 8, que deverão ir à Copa do Mundo. A esperança do Danilo tem que ser a abertura da lista para os 26 e a intenção do Tite de, dentro desses 3 a mais, levar um cara de uma função que talvez não seja tão necessário assim, né, porque é mais provável que o Tite amplie essa lista com jogadores de ataque. Não com um volante, né? Então, pro Danilo, pensando em Copa, é muito complicado. Mas essa convocação, ela não é especificamente para ele pensar em Copa. É para ele dar o primeiro passo numa carreira que tem tudo para ser longeva, com a camisa mais importante do futebol mundial, que é a camisa amarela do Brasil. Ele é observado, como o Tite falou, pela comissão e tudo mais, mas ali de perto é diferente, né, Zupac? Também. Trazer o cara pro trabalho de perto até a Copa, tem tempo, imprevistos acontecem, a gente sempre tem casos de um ou outro que acaba se lesionando, acaba ficando de fora, enfim. Então, ter já ele mais próximo. Sim, também. E a convocação dele também se justifica. Como Casemiro e Fabinho vão disputar a final da Champions, e a final da Champions é muito próxima do primeiro amistoso, né? São 4, 5 dias do primeiro amistoso, não se sabe em quais condições os dois chegarão para os jogos na Ásia. Então, por isso é importante também ter uma outra opção. E achei muito bacana que o Tite tenha olhado para essa opção para o Danilo. E você tocou num ponto que é crucial, Glaucia. Essa comissão em específico, ela valoriza demais a observação dos caras no dia a dia. Não só em entrosamento, mas como eles assimilam os trabalhos de campo, como eles assimilam os conceitos táticos, teóricos passados nas conversas. Então, é um merecimento para o Danilo, e para a comissão é a chance de conhecê-lo. Mas como assim? Todo mundo conhece o Danilo, é só ver o que ele está fazendo. É conhecer ali do lado. E para o Tite, para o Kleber, para o Matheus, para o Sampaio, para a comissão técnica, isso tem um valor muito grande. Então vai ser a chance do Tite falar: muito prazer, eu sou o Adenor, muito prazer, eu sou o Danilo, vamos nos conhecer um pouco mais. No dia a dia ali, no trabalho. A gente atriz Juazeirense e Palmeiras. Jogo que acabou agora há pouco, garantiu a classificação do Palmeiras às oitavas de final da Copa do Brasil. E os números são esses, deste 2-1. Tudo superior aí do Palmeiras. Posse de bola 67% contra 33%. Passes certos 149 contra 470. Chutes 5 contra 26. Cruzamentos 2 contra 24. Escanteios nenhum contra 9 do Palmeiras. Mostra a superioridade que a gente estava dizendo no início, Zupac, do domínio do jogo do Palmeiras, embora em alguns momentos tenha dado aquela baixada. E é o tipo de diferença técnica, né? Quando um time tão melhor que o outro, quando os times tão diferentes se encontram, como foi Palmeiras e Juazeirense, o time que é melhor, ele tem uma obrigação: se impor, passar, mostrar por que ele é tão melhor, né? Então o Palmeiras fez isso, né? E não foi um jogo de brilho, não foi um jogo interessante, mas foi um jogo em que do minuto 1 ao minuto 90, o Palmeiras mostrou o quanto ele é melhor que a Juazeirense, ao simples fato de não permitir que o adversário jogue. E o Palmeiras permitiu muito pouco, né? Então foi uma classificação tranquila nesse sentido. A próxima fase: mas isso aí é fácil, todo mundo faz. Não faz. A Copa do Brasil mostra sempre que não faz. Daqui a pouco, por exemplo, tem Corinthians e Portuguesa. O Corinthians entrou com o time reserva no primeiro jogo, Portuguesa do Rio, mas o jogo foi 1-1, né? A própria Juazeirense já eliminou times que, embora vivam momentos de segunda divisão, como Cruzeiro e Vasco, mas passou.
E não é melhor do que o Cruzeiro, não é melhor do que o Vasco, e conseguiu passar, né? Então o Palmeiras fez o que times dessa expressão tem que fazer. Se impôs de forma mais plástica ou menos plástica, se impôs e tranquilamente passou à próxima fase. Você acha que o Palmeiras tem uma característica diferente para jogar Copas? Acho. Muito se fala isso, né? Dessa habilidade, não sei se essa seria a palavra, do Abel em administrar o time em Copas do que num Brasileirão de pontos corridos. Embora esses 2 jogos com a Juazeirense tenha sido um pouco, primeiro talvez mais sofrido, um pouco mais abaixo, mas o Palmeiras tem essa característica? Eu vejo, assim, eu não sou capaz de cravar e não há nenhuma ferramenta que meça isso. Mas eu tenho uma impressão, né? A minha observação é de um Palmeiras num nível de concentração geralmente maior nos jogos eliminatórios. Hoje, o nível foi um pouco mais baixo, porque era um jogo de nível técnico, de disparidade técnica muito grande, e o Palmeiras tinha a classificação na mão. Todo mundo sabia que o Palmeiras ia se classificar, a não ser que algo de sobrenatural acontecesse. Mas, no geral, nesses jogos eliminatórios, até pelo caráter do jogo e pela maneira que o Abel prepara a estratégia contra os adversários, né, por se tratar de um jogo ganha, passa ou perde e vai para casa, o nível de concentração é um pouco mais alto. E esse time do Palmeiras, que não é brilhante, não é um time repleto de craques, mas é um time muito competente, quando ele está muito concentrado, é difícil demais de vencer o Palmeiras, né? O Palmeiras, o Abel, perde pouquíssimos jogos. E em mata-mata, perde menos ainda. Isso é fruto de concentração. E mesmo quando ele mexe nesse time, né, Zupac, a impressão é que eu tenho padrão, né? É que o time consegue manter o padrão. Claro que uma individualidade ou outra potencializa ainda mais o coletivo, sim, mas que ele consegue manter esse padrão de jogo, principalmente. E especialmente, e aí ele consegue usar mais o banco contra os times que são mais frágeis, né? Porque a hora que ele enfrenta os times mais fortes, nem sempre o banco traz respostas. Trouxe pontualmente, né? Não tem como esquecer, na última Conmebol Libertadores, nos 2 confrontos mais decisivos, a resposta veio do banco, né? Contra o Galo, ele bota o Verón faz a jogada, o Dudu empata o jogo. E contra o Flamengo, ele bota o Daverson, da prorrogação, o Davinho faz o que faz. Mas, no geral, para repetição de padrão técnico e tático da equipe, nos jogos maiores, o banco nem sempre entrega tudo que ele precisa. Nos jogos menores, o banco dá conta. Hoje nem precisou do banco. Foi com os cobras mesmo que o Palmeiras passou pela Juazeirense.